ironinghero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vaga. Todos a ganhar um bocadinho mais, seu Deus. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores, dia 8 de novembro de 2023. Comigo tenho os fundadores Nuno Silva, da Europlay, Stefano Moraes, da Indico Capital Partners e Tim Vieira, da Brave Generation Academy. Meus amigos, bem-vindos. Ontem fomos todos surpreendidos, creio eu, pela notícia bombástica da demissão do Primeiro-Ministro e, obviamente, tem que ser o primeiro tema a saltar. Stefano Moraes. Na realidade, não é uma grande surpresa, não é? Há aqui dois problemas. O primeiro problema é que isto é um tema recorrente, não é? A quantidade de casos neste governo é avassaladora. E aqui o primeiro problema tem a ver com o tipo de pessoas que têm vindo a rodear o governo e, neste caso, o Primeiro-Ministro. Portanto, o problema não é propriamente a demissão, embora já lá vamos, é porque mesmo que não houvesse nenhuma menção ao Primeiro-Ministro naquela nota, digamos, sobre a investigação, não havia hipótese do Primeiro-Ministro ficar. Portanto, não é uma questão de se menciona ou não menciona o Primeiro-Ministro. O problema é que são constantemente pessoas à volta do Primeiro-Ministro e do Governo que estão envolvidas em questões. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é propriamente a referência ao Primeiro-Ministro. E isso também é grave, porque eu nem quero pensar que, basicamente, daqui a uns meses, ou uns anos, ou que seja quando for, venham dizer, afinal isto, com relação ao Primeiro-Ministro, não era bem assim. Porque é gravíssimo, não é? Ou seja, a demissão, eu acho que era inevitável, quer houvesse menção ou não houvesse menção, porque são tantos casos de pessoas mal comportadas, para não dizer que tenham feito alguma coisa, mas aparentemente, no mínimo, bastante mal comportadas. E o segundo tema é, mencionam o Primeiro-Ministro, mas há realmente alguma coisa concreta contra o Primeiro-Ministro. Portanto, ele tinha que se demitir na mesma. Na minha opinião, não havia. Mas a menção ao Primeiro-Ministro que causa uma suspeita sobre ele próprio tem algum fundamento? Podemos até questionar se os outros também têm fundamento, mas é tudo demasiado mau. Eu acho que o problema aqui é uma questão institucional, em que Portugal, parece que as instituições portuguesas se desfizeram, parece que é preciso refundar a República de alguma maneira, com novas pessoas, novos atores. A questão é quem, não é? Porque ninguém quer ir para a política hoje em dia. Mas é realmente triste. Agora, eu acho que isto era mais ou menos inevitável, provavelmente já devia ter acontecido. Num outro país já teria acontecido há muito tempo, porque a quantidade de casos, sei lá, em Inglaterra, nos países nórdicos, por vá, dá cá aquela palha, as pessoas demitem-se imediatamente. Aqui nunca se demitiram. Foi preciso haver uma frase. Isto não tem a ver com a frase. Não tem a ver com a frase, tem a ver com todo o sistema. Não é uma questão de corrupção. Não, o pior ainda do que isto é que se calhar até nem há corrupção nenhuma. Foram só uns almoços, uns pedidos. Mas é o sistema todo pelo qual as coisas se gerem em Portugal, nomeadamente a ligação entre os negócios e o setor público. E acho que a conclusão é que realmente quanto mais afastado do Estado, melhor. Só que o problema é que tudo em Portugal depende do Estado. E, portanto, é um país pequeno, em que há muita dependência do Estado, mas a lição disto é o mais longe do Estado possível. Porque qualquer pessoa pode ser apanhada, e mesmo que essas pessoas não sejam condenadas e que não haja provas e que até seja tudo mentira, ficarão enlameadas durante tipo uma década. E mesmo que sejam culpadas, também não vão parar à cadeia porque também não se consegue provar. Ou seja, é tipo a loucura, não é? É um Estado que não funciona até nas coisas mais básicas, em condenar pessoas, em arranjar provas, em montar processos, também não funciona. Nem os que estão inocentes se salvam, nem os que são culpados vão parar à cadeia. É assim uma espécie de. O pântano. Isto é o pântano número 2. Quer dizer, é uma tristeza. Agora, é bom para Portugal cair um governo? Não é. Também não é. E na fase que é, não é? E na fase que estamos, porque na estamos fase que estamos. estamos numa altura em que temos o orçamento
de 2024 para aprovar, para debater, para se executar os PRRs, para se fazer um conjunto de reformas, é que o timing não podia ser pior. Não podia ser pior. Este era o pior mau para timing. todos, claro. Nunca Mau para é todos. bom. Exatamente, Eu nunca é acho que nem para, bom. nem para a oposição é bom. Ou seja, porque a própria oposição também não está preparada para eleições. Ou seja, Claro. eu acho que a ironia disto tudo é que o PS ganha as eleições. Mas deixa-me só dar aqui um Vão toque. sem geringonça, mas vão ganhar. É isso Sim. que Portanto, começa a quer dizer, saber. Mas, é tipo Stefano, uma tragicomédia, sinceramente. o Stefano estava aqui a uma tocar tragédia. estava aqui a tocar num ponto fundamental de abordar, que é a questão do tempo que demora e do pântano que se cria com estas decisões por vezes e com estas questões à volta da justiça depois, que se perduram no tempo. Nós temos ainda por resolver o caso do José Sócrates, que começou em Sim, 2000 sim. e sei lá, já nem sei quando, o caso do Ricardo Salgado. do Ricardo Salgado do BES, que também já começou há não sei quantos anos e que ainda hoje não estão resolvidos. O caso do José Sócrates ainda nem sequer iniciou o julgamento. Quer dizer, que ele já foi há não sei quantos anos atrás e o processo não há Claro. maneira de resolver. Claro, muito por culpa dele, que continua a fazer lá todas as diligências processuais que eu tenho direito de fazer, Relatórios. etc, não é? Mas, de facto, as coisas não acontecem. Parece-vos que, independentemente daquela frase estar lá no comunicado ou não, eu creio que ele se demeteria na mesma só pelo facto de estar envolvido o chefe de gabinete dele, não era? E o outro, o colega, Melhor amigo. sim, o melhor amigo dele, mas parece-vos que esta facilidade com que se coloca um nome de um primeiro-ministro, Stefano, já agora para completares o teu raciocínio, numa nota de comunicado, não será A demasiado realidade é que nós não sabemos. Não impreparado? sabemos. Ou seja, Não, esperar-se-ia que para colocar o nome do primeiro-ministro que haja algo de muito sério Exatamente. que se sabe. Porque se não for assim, realmente é um desastre. Independentemente disso, tinha que sair na mesma, já devia ter saído com os escândalos anteriores. Não é uma qualificação sobre o primeiro-ministro António Costa, é uma qualificação sobre o sistema. O sistema é que está totalmente desarticulado, totalmente desacreditado. Como é que as pessoas vão de querer, vão de conseguir, digamos, acreditar nas instituições, acreditar na democracia e até querer pagar impostos com o estado das coisas? Obviamente que não há nenhuma. As pessoas não acreditam já no Estado, nem nas instituições. E até é uma vergonhaça, sinceramente, internacional. Os headlines internacionais sobre Portugal, mais uma vez. Mais um primeiro-ministro que está aparentemente metido em qualquer coisa, que se calhar até nem está. Mas também o anterior, que A questão aparentemente é até está, essa. também não está na cadeia. É que não sabes se está, mas Já não está, mas a mas o coisa é mal está assim, feito, né? não é? A verdade é que o governo já não representa os portugueses. Quando olhamos para isso, escândalo, após escândalo, após escândalo, se era assim, eu já não vivia cá. Se todos os portugueses eram a mesma coisa como está o governo a funcionar, não estava cá. A outra coisa é que o António Costa é uma pessoa que eu sinto que basicamente não delega muito, tudo passa por ele. Então, quando começa-se a falar, o primeiro-ministro sabe ou não sabe ou coisa, é quase impossível ele não saber do que acontece, ainda para mais quando é o melhor amigo, chefe de gabinete, galamba, uma pessoa que ele também, né, teve muito envolvido, tudo isso é difícil. Uma pessoa quando, né, quando in English, né, when it quacks like a duck, looks like a duck, it's a duck, né? Epá, it's a duck, caralho, é um duck, ok? Agora, eu acho que é preciso, né, ser provado e avançar e ser feito e tudo isso, mas ao mesmo tempo, né, quando é que ia ser o tempo bem disso cair? Ou o tempo ia ser perfeito para isto avançar? Eu acho que é pena que não tinha acontecido antes, ou muito mais antes, para estarmos já um passo à frente, mas olha, foi agora melhor que se calhar em 2 meses. Eu já não sei, Pois, eu também claro. não sei. O orçamento de Estado vai ser difícil. Passar este e os próximos que entram têm que viver com esse orçamento de Estado ou as decisões que estão a ser feitas aqui, etc. Nunca vai ser perfeito. Na vida é assim, é o que foi dealt, é o que temos que agora trabalhar com isto. Agora a verdade é, vamos ver o que o Presidente vai decidir. Eu acho que também por o que ele disse antes e o que parece que ele vai dizer, vai haver eleições. Dissolução do governo e Exato. convocar eleições. Agora, Depois o que é vamos ver os espantoso, partidos. Sorry. eu acho que o que é espantoso, e isso sim é um amigo meu estrangeiro, enfim, que notava isso, é a passividade dos portugueses. Ou Yeah. seja, por muito menos, em Espanha, far-se-iam manifestações
Em França, partia-se os Champs-Élysées e por aí fora. Ou seja, eu acho que os portugueses são um povo tão sofrido e que já não acredita nada nas instituições, que não se dão ao trabalho sequer de protestar com relação ao estado das coisas. Ou seja, já não há uma expectativa. Isto funciona bem. Nós temos a sorte de estar na Europa, que nos apara estas jogadas no sentido em que financeiramente nos apoiam e nos dão algum respaldo e alguma credibilidade. Mas eu não percebo como é que a população portuguesa não tem um voto de protesto maior, não vai para as ruas. Eu só vejo manifestações para defender interesses setoriais. O que eu percebo, não é? Eles querem ganhar mais e tal, reclamar os seus direitos. Mas não vejo manifestações com relação à qualidade da democracia, à Yeah. seriedade das instituições. Isto não é ética mínima. Toda a gente tem defeitos, toda a gente comete erros. Mas isto são muitas coisas ao mesmo tempo, durante décadas. E as pessoas não se revoltam. Tudo bem, continuamos aí todos. Essa é que é a parte, eu acho que o povo português está adormecido, não é? E não sei se vai acordar alguma vez ou se nós continuaremos neste declínio que estamos a viver há no mínimo 20 e tal anos. Yeah. Desde que entramos no euro, não é por causa do euro só, mas desde o meados dos anos 90, final dos anos 90, estamos num declínio económico gigante, gigante. Cada vez mais pobres, em termos relativos, não é? Claro. Tim, deixa-me colocar-te uma questão, Tim. Olhando aqui para este ponto de situação, parece-te que, já emitiste a tua opinião, parece-te que o Marcelo Rebelo de Sousa irá dissolver o governo. Parece-te a medida mais adequada neste momento? Não, eu acho que é a única. Eu acho que já não há confiança. Uma pessoa que não tem confiança, não tem trust, o que vai fazer? Não é? Vamos continuar. Já houve tantas oportunidades. Eu acho que estavam em quê? 13 casos antes disso. Quando eu ouvi isto acontecer outra vez, pensei que era só um. Não pensei que ia ser tudo. Então, a pessoa que eu estou a dizer, pá, é pena, mas a verdade é que até olhamos para a oposição, olhamos para tudo e no fim é quase tudo a mesma coisa. Os players é tudo igual, é que nunca começamos um novo series, estamos sempre no mesmo series, está a perceber? It's like Dallas aqui, não para isso. E eu fico triste, porque é verdade o que o Stefan diz, parece que não há interesse, não há, temos que exigir mais, temos que querer mais que isto, não? Porque estamos a perder tudo, é um bocadinho de cada vez, e está a desaparecer. E não é isso, é que um dia já não vamos ter pessoas de classe média, não vamos ter nada, porque isso está a desaparecer. A classe média, Tim, é a classe baixa. Não há classe média. E a classe alta é a classe média. O que E se chama olhamos de para os classe alta salários, é a classe média. quando E a olhamos média é para os baixa, a nível salários, europeu. olhamos para os salários de pessoas que pensam que ganhavam bem. Os salários estão estagnados, não anda nada para a frente, mas não anda nada para ver porque não estamos a produzir, não estamos a coisa. E os preços, temos que pagar agora para a escola, temos que pagar para a saúde, é tudo privado, temos que pagar. Estaciona-se o carro, sai-se logo de 6, 7 euros, depois é mais uma via verde, depois é mais a gasolina, que a nossa deve ser a melhor gasolina na Europa, porque é uma das mais caras, deve ser preço-qualidade, não sei. É porque vem de longe. Pagamos mais. E depois ouvimos estas histórias que, olha, vamos fechar como é que é, a central que faz megawatt 30 e vamos para 400, porque é bom para Portugal, não é? Porque isso é uma decisão super fixe para Portugal. A do Opa, hidrogénio, não é? não é boa para os portugueses, não é boa para nada. É sempre bom para alguns que se chamam portugueses, mas essas pessoas deviam ter vergonha. Porque haviam de ter mesmo vergonha. Porque o que estão a fazer é acabar com um país com história, um país que podia ter futuro, podia ter tudo, mas por causa de algumas decisões. Porque quando aqui desaparece 10 bis, não é como nos Estados Unidos, 10 bi, opá, né? Eu hoje estava numa Aqui faz moça. hoje estava numa conferência e o Paulo Azevedo estava a falar, ele estava a dizer que no European Roundtable fizeram um favor por lá a Sonai, porque a Sonai é uma PME. Não a perceber o que eu estou a dizer. Eu achei espetacular como é que ele explicou isso. Ele disse: agora somos uma PME que tem que ser importante no país, tem que dar para o país, tem que ajudar e outras PMEs também a crescer, porque também é uma PME. A verdade é isto. Então, a pessoa que eu estou a dizer, não temos marcas, não temos. Olhamos para a Espanha, tem seguradoras, tem bancos, tem roupa, tem tanta coisa. A França tem, todos têm. Até que os problemas todos políticos que ele tem, de alguma maneira, deixam as coisas crescer. Aqui não. Aqui ouvimos de 3 empresas que a gente, obviamente, olhamos e quando vemos os logos, achamos as melhores, a EDP, a Galp e a REN, a juntarem-se juntos para fazerem
um negócio. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É incrível mesmo. Como é que continuamos só a deixar isto acontecer? Não é? É que não vamos ter futuro, não vamos ter riqueza, não vamos ter nada, não é? Nuno Silva, partilha connosco a tua visão sobre como é que de um governo com maioria absoluta e com possibilidade de implementar alterações a sério, estamos à beira de ter novas eleições. Parece também que vai ser o caminho, a dissolução do governo e convocação de novas eleições? Não há qualquer dúvida sobre isso, não é? Até porque o António Costa, e o próprio presidente lhe disse isso na tomada de posse, ele foi eleito por ser o António Costa, pela própria pessoa do António Costa, inclusive ele disse que, atenção, meu amigo, não te vás embora a meio do mandato porque as pessoas votaram em ti. Tendo em conta essas declarações, epá, tenho a certeza quase absoluta que vai ser convocada novas eleições. Agora, só espero que sejam convocadas o mais breve possível, não é? Que não sejam convocadas lá para março ou abril. Pá, estas eleições têm que ser feitas o mais rapidamente possível, no limiar dos limiares até finais de janeiro, porque realmente até nisto nós somos incompetentes, estava a falar com um amigo que até na altura de irem fazer estas buscas e não sei o quê, não tendo acesso realmente às evidências que levaram a essa situação, até o timing foi completamente absurdo, não é? Podiam ter feito isto noutra altura, não, parece, até entre aspas, até parece que isto foi encomendado, sinceramente. É muito estranho, eu acho que é muito estranho isto tudo ter acontecido nesta altura do orçamento, pá, é tudo muito, muito estranho, e até aí revela que estão-se completamente cagando para Portugal, porque estão-se cagando para a execução do PRR, estão-se cagando para os orçamentos, estão-se cagando para isto tudo. Mas Eles, no fundo, só o querem... PRR também, uma grande parte, era para projetos do governo. Então também eu sei que vai haver algumas coisas que vão ficar águas de bacalhau, mas já estão em águas de bacalhau há muito tempo, e alguns desses projetos nunca vão ficar em águas de bacalhau por muito tempo, ok? Porque Mas- quando a gente nem sabe onde é que vai ser o aeroporto, é difícil eu montar uma empresa que precisa do aeroporto para ter sucesso. Mas Certo, isso era mas, isso era uma outra decisão que ia ser agora em janeiro, não era, Nuno? Mas nós precisamos, como do pão para a boca, de decisões, não é? Quer dizer, já estamos Yeah. assim e o governo estava em funções, então, estando um governo em autogestão até serem feitas eleições, é mais tempo que nós vamos Mas, perder e Nuno, mais tempo vamos adiar. havia tanta coisa que não estava a acontecer, e quando acontecia era por causa de política. Verdade, é verdade. Acontecia ao tempo certo. Apagávamos um fogo quando era preciso apagar o fogo. Até lá não havia água para apagar o fogo. E depois Certo. acabava as eleições, apagava o fogo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não pode ser assim. Aqui, qualquer partido havia de pôr o país primeiro, não ficarem em poder. Porque se a Eu gente acho fizer que o, isso, é melhor eu se acho que o chamar de António Costa direita. também já estava muito desgastado já. Foi muitos casos, foi o Pedro Nuno Santos, foi o Cabrita, foi o Galamba, foi muitos casos O que Pedro foram Santos, se que calhar, vai davam. voltar agora, não é? Pode ser Diz o isto. que é que vai ser. O Pedro Santos, se calhar, vai voltar e vai ser, não é? Não Isto, sei. isto leva-nos aqui a outra questão, que é, a primeira questão é que realmente, e foi uma excelente questão, que é como é que um partido que tem maioria absoluta se deixa realmente cair nesta esparrela. A segunda é realmente qual é que é a alternativa, porque eu olho à minha direita, por exemplo, e eu não vejo, pá, ele que me perdoou, mas eu não vejo o Luís Montenegro como um opositor à altura do PS. Pá, mesmo que vá para lá, eles agora falam no Assis, não é? No Assis e no outro indivíduo que agora não me recordo. Epá, não vejo que ele esteja à altura de nenhum dos candidatos do PS. O que é que me leva aqui? As pessoas não conhecem a iniciativa liberal, nunca ouviram falar, acham que são uns que estão para ali a falar, não fazem ideia do que eles estão a propor. O Chega é que vai beneficiar com isto tudo. Não me admira nada que o Chega, com estas coisas todas, seja a segunda força mais votada. Vocês agora dizem-me assim, o Nuno está maluco. Vamos ver. Vamos ver se o Chega nas próximas eleições não vai conseguir ter aqui uma votação completamente histórica. E eu não fico nada contente com isso, percebes? Não fico Mas, nada contente Nuno, da extrema-direita ter essa... a culpa não é do Chega, a culpa é do Nada. PS. É do PS de não ter Claro, feito o trabalho. Não é? Certo, é do Partido PS e também do Socialista. PSD. E É também do um PSD. um partido socialista o que eu percebi em África, né, é que socialists, e à volta do mundo é socialists, dão casas. Iam tirar a minha casa para arrendar a alguém. Então, um socialist haviam de produzir casas, haviam de construir casas, havia de ver, efetuarem, fazerem coisa acontecer. Quantas é que temos feitas? Quanta obra é que está lá? Íamos dar mais um ano, mais 2 anos. Opa, se calhar o timing não é bom, mas é o que é. Há governos, a Bélgica também já perdeu o governo e ficou meses e meses ou anos até ter um governo, e houve mais crescimento sem governo que com governo. Se calhar é tempo de experimentar, não sei. Mas estão a perceber o que eu estou a dizer?
o timing não podemos chorar mais, aconteceu. Agora é decisões que vamos precisar e agora vamos ver se os portugueses não começam a pensar um bocado do futuro. Porque eu estou um bocado como o Stefano, eu acho que um PS ganha com geringonça ou sem geringonça. É a única pergunta. Tim, tu achas que nesta eleição, havendo agora uma convocação de eleições, quem é que tu achas que vai ser o governo? Quem é que vai formar governo? Que partidos vão formar governo? Eu olho e eu penso mesmo que o PS vai conseguir fazer governo. Novamente, mas faz Só com governo com uma geringonça, com uma mistura. geringonça ou com, mas eles fazem, porque não é? Eles não dizem que não fazem com o Chega. Então, a perceber? No lado deles não há extremo. O extremo é Siga. só da direita. Muito Não há bem. extremo, nunca vê-se um extremo na esquerda. Nuno Ok? Silva, quem é que tu achas que vai sair vitorioso desta nova eleição? Acho que neste caso quem vai governar vai ser uma coligação. O PS diz que não, mas vai ser entre PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Ok. Com o PSD a liderar? Ou com o Chega a liderar? Com o PSD a liderar. Ok. Stefan, na tua perspectiva, prognósticos, quem é que achas que vai sair das próximas eleições a governar? Vai ser muito equilibrado, provavelmente, mas eu diria que provavelmente será uma coligação do PSD com a Iniciativa Liberal e se calhar com algum apoio parlamentar ocasional do Chega, porque obviamente é difícil imaginar hoje em dia um cenário onde o Chega não cresça muito, porque o Chega é um partido de protesto e, portanto, as pessoas Claro. estão fartas do sistema e, portanto, a probabilidade de votarem no protesto, que é Chega, é muito alta, é muito alta. Agora, eu não creio que seja o segundo partido mais votado, mas é um forte terceiro lugar, provavelmente. Uhum. Mas também há total possibilidade de voltar a ser um governo de geringonça. Acho que também é totalmente possível, vai depender muito de qual é o candidato do PS, se for um candidato mais extremo ou mais moderado, e vai depender muito da performance, essencialmente, do líder do PSD, que esteve até muito bem ontem nas suas declarações, sendo que o Primeiro-Ministro também esteve bastante bem nas suas declarações de saída, pareceram bastante genuínas. Mas o pântano está instalado e o Completamente. resultado é um bocadinho imprevisível. Muito bem, então temos duas apostas à direita, a governar à direita com um género de uma geringonça à direita e o time aqui com a sensibilidade que vai ser a esquerda a conseguir, muito provavelmente liderada por um Pedro Nuno Santos e teríamos então um PS ainda mais à esquerda do que tivemos agora com algumas alterações que podem ser significativas naquilo que era o Orçamento de Estado que estava proposto. Hein? Atenção, que isso depois terá também implicações muito claras. Aliás, seja o que vier a sair daqui será certamente mais extremado do que a solução que tínhamos neste momento. Mas pronto, parece que é mesmo esse o caminho. Eu não sei se estrategicamente seria o melhor, se o melhor não seria arranjar uma solução dentro do governo como existe agora, porque parece-me que as alternativas que aí vêm não são propriamente melhores, mas compreendo também o que o Nuno disse, que é não há outra condição, não é? O presidente também está um bocadinho refém das palavras dele e agora não pode agora virar o contexto completamente e fingir que não disse aquilo que disse, não é? E É o isso que vai é. ficar a legenda dele. Vai ser né? Isso vai ser o que o Marcelo vai ser lembrado. Porque Verdade, uma verdade, mas situação ele agora também, mas repara, também vai ser a última grande cartada dele. Imagina o que é que não se vai ser passa isso e naquela Celtic. cabeça, não é? Stefano, percebes a dificuldade que é tomar neste momento esta decisão e saberes que por um lado podes ser responsável por um final ainda pior do que o que tens agora? É Eu acho trágica. que esse foi a grande hesitação do Presidente da República, não podia fazer nada, achava que a oposição não estava preparada. Bom, Exato. agora não tem outra hipótese, não é? Ou seja, a forma como isto se desenrolou, iniciado pelos processos judiciais que eram inevitáveis, não é? Que saíram cá para fora, despoltou que não haja outra solução. E eu acho que também ninguém compreenderia que não houvesse eleições, não é? Ou seja, eu acho que saindo o Primeiro-Ministro não há legitimidade para este governo manter-se em funções, apesar de ser um governo de maioria absoluta, porque este caso é obviamente muito pior do que o caso do Santana Lopes, muito pior, ou seja, em termos de quando foi a saída Durão Barroso. exatamente, e depois eventualmente a dissolução quando já estava o Santana Lopes, não houve escândalos desta natureza, simplesmente havia uma espécie de falta de confiança naquela solução, naquele primeiro-ministro, e portanto houve uma decisão de dissolução de um governo de maioria por parte do Jorge Sampaio, mas agora é pior
E são tantas, ou seja, são Repara, tantas que eu acho que foi a era primeira vez inevitável. que se fizeram buscas numa residência oficial de um primeiro-ministro. Logo aí, Pois, que estás a dizer faz todo o sentido, não é? Quer dizer, nunca, acho que foi a coisa mais grave que aconteceu até hoje, foi o que aconteceu agora há dias, não é? Independentemente dos factos serem efetivamente. verdade ou não? É assim, eu acredito que não sejam factos superficiais. Acho que há aqui matéria de facto muito efetiva e muito forte, até porque o Marcelo, não se esqueça que aceitou logo a demissão do António Costa. Podia dizer, aguentem um bocadinho, veja lá, não quer pensar melhor, vamos deixar para amanhã. Não, ele aceitou imediatamente a demissão do Primeiro-Ministro com a Procuradora lá no presente com eles. Por isso acredito que isto não sejam assim factozinhos, mas... Sim, tem que haver indícios, ou pelo menos de que o facto de alguém muito próximo dele estar claramente envolvido, não é? Claro, Mesmo que ele não claro. esteja, alguém tem que estar muito claramente envolvido, porque senão o primeiro-ministro que defende que um ministro pode manter-se no cargo, mesmo sendo arguído, e o próprio primeiro-ministro, à mínima suspeição, apresenta a sua demissão, e bem, portanto, é porque claramente há indícios ali de Eu alguém acho que muito próximo vamos dele. começar a conhecer todos os sobrinhos de todos. Vai ser, Mas foi o meu repara, não foi sobrinho, só, foi o sobrinho, foi os pagamentos aos sobrinhos, não exato, sei, é o que não acontece. foram só as pessoas à volta dele, foi também o próprio ministro Galamba, não é? Ao Sim. qual o primeiro-ministro já se tinha, digamos, agarrado e que o tinha agarrado e salvado de ser demitido pelo Presidente da República. Portanto, agora era a última, ou seja, até o ministro é arguído, já não havia forma de dar a volta ao texto, não é? São Olha, e muitas, a ou seja, que é o última, cansaço de muitos exato. casos em cima de pessoas muito próximas, não é? E Mas a última imagem foi com o Galamba a falar no Parlamento e eles a sair e o Presidente a falar com ele, o Primeiro-Ministro a falar para ele com o papel por cima da boca e a rirem e high fives e etc, né? Foi a última imagem que eu vi ali os dois a passarem juntos. É difícil, não é? Pode haver, há aqui uma questão que eu acho que é profunda, que é realmente o tipo de pessoas que se têm à nossa volta definem um bocado o nosso destino, não é? Yeah. E o Primeiro-Ministro até pode não ter nada a ver com nenhum caso, e eu até acredito que não tenha. Mas a verdade é que as pessoas por quem se rodeou são pessoas que arranjam problemas constantemente, não é? E que se metem em problemas e que estão implicadas em várias coisas. Yeah. E são muitas, não é? São muitos casos, são muitas pessoas, são todas as pessoas, quer dizer, e portanto talvez não tenham sido as melhores pessoas para estarem à volta do Primeiro-Ministro, não é? É isso, a gente estamos a Foi ele que média dos escolheu. nossos. Estamos a média daqueles 5 que a gente tem à nossa volta. Quando o teu melhor Pois, amigo, o teu ministro, o teu galamba, todos estão envolvidos, a média é um bocadinho baixa, né? Agora, é por isso que eu fico sempre entre vocês. Estou aqui numa boa média. Eu prefiro isso, estás a perceber? muito bom. Bom, vamos passar aqui, vamos mudar de tema e vamos também num momento de mudança. Timo Vieira, parece que na Argentina estão a abraçar uma nova ideologia política. O que é que nos trazes da América do Sul? Yeah, eu queria mostrar um bocadinho o nosso futuro. Queres inspirar Portugal, é? O Já futuro percebi. português, o futuro português. Um país que tinha indústria, tinha tudo, começou a ir muito vamos lá dizer, socialist, communist, super left, e começaram a perder tudo o que conseguiam fazer riqueza. E hoje em dia a Argentina é um bocadinho um país até que faz lembrar, não é? Estamos melhores, mas também todos querem sair do país, todos os jovens desaparecem, vão Ei, peraí, para fora. estás-nos a comparar com a Argentina, Não, estou a peraí. falar só nestas Não coisas. estás, Os está jovens mal, estão a mas não está sair. assim tão mal. Os Nós jovens também estão a temos o sair. Messi, é? temos melhor que o Não, Messi. só o futebol, só o futebol. Mas a verdade é que os jovens não veem futuro, ok? E quando os jovens não veem futuro, aqui está o Javier Milei, que é um libertarian, no fundo. Ele quer é menos Estado, porque o Estado já está tão envolvido que ele está a sentir um bocadinho como o Stefan, está em todo sítio, não conseguimos falhar o governo, o Estado. E ele tem agora 50% do voto dos 29 a menos, está aí para ele. E de um momento para o outro, no domingo, ele pode ser um libertarian que entra no governo. E o que ele está a vender é que vai cortar public spending. Então vai começar a cortar os gastos, serviço público, vai cortar uma data de coisas, vai cortar como é que é, impostos e muitas outras coisas. Se vai funcionar, se calhar vai funcionar por
um pouco tempo, mas a verdade é que chegou ao ponto que também o que está a acontecer lá não está a funcionar. Aqui tem um inflation de 138%, 40% da Argentina está a viver em pobreza, que era 25% em 2017. Isso é como a gente também recebe aqueles dados, quantas é que tínhamos pessoas a viverem na rua e aumentou 70% nos últimos 4 anos. Isto é tudo no mesmo caminho, ok? E é por isso que eu estou a trazer isto, é para a gente ter muito, muito cuidado. As próximas eleições temos que pensar bem se queremos criar riqueza, se queremos criar futuro ou se vamos estar aqui um dia a votar por um milagre, porque é o que está a acontecer um bocadinho aqui, não é? O governo que estava lá antes, estava basicamente nos últimos 17 anos também foi corrupção, corrupção, corrupção. Tiraram muitos daqueles que estavam a fazer corrupção e puseram uma pessoa que era até os das finanças. Eu não sei como é que funciona, mas ele está lá a correr e vamos ver como é que isso corre, mas também está a tentar dar um whitewash a tudo o que era o passado e a dizerem que vai melhorar e que o plano agora é novo, e etc, etc. Então aqui há 2 planos, um muito diferente e um que se calhar vai ficar mais ou menos na mesma rua, mas se conseguirem tirar a corrupção, isso tudo já era bom. Mas eu acho que vale a pena ver o que vai acontecer no domingo, porque ficou mais ligado a nós, numa maneira. Stephanie e Nuno, vocês acham que a falência do Estado e dos partidos ao centro está a provocar o aparecimento destes candidatos copycat modelo Trump, como aconteceu também no Brasil com o Bolsonaro, que são um bocadinho negacionistas, um bocadinho assim chalupas, mas que de alguma forma vêm criar aqui um movimento, não é? De consenso numa parte da população de protesto e que ao fim e ao cabo perdido por 100, perdido por 1000 e bora aqui apostar aqui um bocadinho numa nova dinâmica. Corremos o risco de acabar na próxima década com tudo governos de extrema-direita ou não? O que é que vos parece? Extrema-direita ou extrema-esquerda, ou seja, eu acho que a América Latina é um caso que mostra que eles já experimentaram, os vários países já experimentaram governos moderados de direita, governos moderados de esquerda, governos de extrema-esquerda, governos de extrema-direita, ao longo das últimas décadas. E nada funcionou. Portanto, quanto mais maluco vier, melhor, porque a verdade é que não se trata aqui de esquerda e direita, trata-se de uma institucionalização do roubo e da corrupção total. Ou seja, a América Latina é muito pior do que Portugal, não tenho a menor dúvida. Não se trata de uns almoços e assim, umas conversas para facilitar uns projetos. Trata-se de corrupção à séria, muito pior do que Portugal, não tenho a menor dúvida. E todos falharam. Todos os governos de centro, direita e esquerda, e de extrema-direita e de extrema-esquerda que já houve desde a Venezuela à Argentina, porque a Argentina também teve uma ditadura de extrema-direita. Ou seja, portanto, já houve o fascismo, já houve o extremo comunismo e já houve também os do meio. E todos falharam. E, portanto, as pessoas não acreditam em nada, basicamente. E, portanto, quem vier com as melhores falinhas mansas e com propostas mais radicais, quem tiver, no fundo, mais carisma, não interessa qual é o quadrante político, vai ganhar as eleições. E à medida que o sistema vai piorando, as pessoas sérias envolvem-se menos e, portanto, cada vez há mais chalupas bem falantes a tentar convencer a população. Portanto, isso é uma dinâmica que, infelizmente, as democracias em geral, se não têm cuidado, entram. E nós também corremos esse risco. Aliás, veja-se a extrema-esquerda que teve, enfim, também a mandar em Portugal o tempo da geringonça, parcialmente, e a preponderância agora da extrema-direita, que eu penso que o Chega terá muito bons resultados. Portanto, Portugal também está nesse caminho. Já para não falar em França, como a Marine Le Pen, na Itália e até nos nórdicos, porque nos nórdicos também já temos tido extremos, nomeadamente no governo, com a extrema-direita, por causa também de questões de imigração e por aí fora, que foram, digamos, que saíram um bocado fora de controle nesses países super civilizados e que esses temas saíram fora de controle. E já por falar em França, que é obviamente um tema super quente e pelo qual eu acho que a extrema-direita vai ganhar seguramente as eleições em França. E aí temos um problema gravíssimo. Já para não falar nos Estados Unidos, que seguramente, provavelmente o Trump ganha também. Não está fácil. Não é só em Portugal, é que não está fácil. Falando em risco, também corro aqui um risco em dizer o que vou dizer, que é o que acontece é que quando existe esta incúria e esta revolta por parte das pessoas, muitas vezes existe voto de protesto.
E isso aconteceu, por exemplo, num grande clube português que pôs lá realmente uma dessas pessoas que vendia o que elas queriam ouvir, que dizia, fosse verdade ou mentira, que ia fazer determinadas coisas e que era o que as pessoas queriam ouvir, e na verdade ele foi eleito e hoje é DJ, não é? E eu não quero que isso aconteça, Bruno Carvalho, não quero que isso a.k.a. aconteça cá em Portugal, não quero que, por isso é que eu tenho Pensava algum que estávamos medo. a falar do Vale Azevedo. Esse foi DJ, mas era ali no Linhó, não era? Por isso é que eu tenho este voto de protesto. Chegas a uma altura, estás tão cansado dos mesmos gajos todos os dias, te aparecem na televisão, que tu às tantas aparece-te um maluquinho qualquer a dizer que faz e que acontece e não sei o quê, e tu votas nele porque já estás farto, é aquele voto de protesto, e isso pode ser altamente perigoso para nós. O que é que há aqui um dado curioso? Se vocês forem ver, pá, tomando aqui os países nórdicos como modelo, não é? A maioria dos países nórdicos são governados ao centro-direita, não é? Ao centro-esquerda. E se calhar quer dizer aqui algo concreto, se calhar quer dizer que se calhar extremas direitas e extremas esquerdas se calhar não tiveram também bons resultados nos últimos, se calhar 15 anos para cá. O que é que pode acontecer aqui em Portugal e o que é que seria bom em Portugal? Era realmente as pessoas envolverem-se um bocadinho mais sobre a política, na política, para perceberem que realmente não vale a pena ir para extremas, seja esquerdas ou seja direitas, e para as pessoas para votar ou centro-esquerda ou centro-direitas, porque já estou como o outro. Se é para ficar pior, deixa estar como está, não é? E já que vamos a falar em voto, eu acho que este voto havia também para ser alegada, não é, do Marcelo, era ser digital também, porque esta vez havíamos de ter mais votos, havíamos de ter os máximos votos para não haver aqueles que falam mal, mas nem votaram, ou que, não é, a praia foi mais importante, e como agora vai ser numa data que ninguém sabe, então se calhar não estamos cá, e a última vez os votos que estavam feitos lá fora não chegaram a tempo e tudo isso, se calhar digital até era uma boa maneira de também ter todos a votarem. Através do Instagram ou do TikTok. Não é que Não, mas no multibanco consegue dava. pagar Não é? impostos. Então, epá, é melhor fazer voting também. É. Às vezes não sei se é bom que vá toda a gente. Olha, mas agora, passando aqui para uma perspectiva mais. Não, sai cada vez mais chalupas e é um problema. Passando aqui para uma Não, perspectiva mas se mais calhar vamos ter macro. menos chalupes. Eu acho Achas? que as pessoas Não que estão a sei. votar é para guardar muitos chalupes porque têm interesse. Os Pronto. outros querem trabalhar, têm que trabalhar, não vão. Olha, vamos lá saltar aqui para uma perspectiva mais macro, sair aqui da nossa bolha e queria só sentir a vossa sensibilidade para o seguinte tema. Estamos com uma guerra. Há quanto tempo já temos a guerra da Ucrânia? Já vai para 2 anos, não? Acho eu. Vai fazer Vai 2 fazer anos 2 em anos janeiro. em janeiro ou fevereiro, não é? Fevereiro 24, ou o que era. Temos 2 anos de guerra. Infelizmente, agora, há um mês, dia 7 de outubro, tivemos aquele massacre perpetuado pelo Hamas em Israel. E, obviamente, gerou esta resposta de Israel, que neste momento está a ferro e fogo em Gaza, e portanto temos uma nova guerra pela frente e não sabemos quanto tempo vai durar, mas já durar ainda bastante tempo, com possibilidades de escalar. Temos os chineses a colocarem uma série de barcos à volta de Taiwan e aviões, portanto não augura boa coisa, e temos a possibilidade de o Trump voltar ao poder. Com uma clara noção de que o Trump, enquanto foi presidente, não se envolveu em nenhuma guerra e que já avisou que, se for eleito, a primeira coisa que vai fazer é retirar os apoios todos para estas guerras que estão agora a acontecer, porque, como dizia o Tim em off, America First. Tim, como é que tu vês a possível eleição do Trump e o impacto que isso tem a nível global e aqui a nível da Europa em particular? Eu aí também acredito um bocado que o Biden faz mal correr outra vez para as eleições. Eu acho que Devia passar a pasta. eu acho que havia de passar a pasta e precisavam de novo sangue e precisavam de alguma coisa nova ali, porque até se não ser o Trump, eu acho que vai haver pessoas que estavam naquela linha que vão votar Republican ou assim só por o Biden, né? Muitas coisas estão a sair, algumas pessoas nem acreditam que ele está vivo, então é difícil estar ligado. Então, eu vejo voltar se calhar Republican, não sei se vai ser o Trump, mas parece que sim, né? Tá com força, mas obviamente que há outros. A justiça lá normalmente era para trabalhar mais rápido para alguns, o Madoff trabalhou super rápido, o Trump continua sempre, parece que também nunca há as provas, porque se houvesse as provas já havia estado fechado, né? Mas não sei, vamos lá ver como é que está.
Mas em verdade, Acreditas que vai virar à direita, então? eu Acreditas que acho vai que virar aí, republicano? Ok. Stefan, qual é a tua perspectiva macro Em termos das eleições americanas, e o impacto que tem na Europa e nestas guerras todas que estão a acontecer? ou seja, como dizia uma outra pessoa, o Trump ou será preso ou será presidente. E realmente, da forma que isto está a ir, tudo indica que é mais provável vir a ser presidente. Se ele for presidente, temos um problema na Europa gigante, no mundo, porque continuará, digamos, uma espécie de isolacionismo americano, com uma deslocalização cada vez maior das supply chains, digamos, da indústria todas de volta para os Estados Unidos, Make America Great Again. Portanto, mais uma machadada gigante na globalização. E a verdade é que os americanos desistiram já há algumas décadas de serem a polícia do mundo. Bem, desde o Iraque, e mesmo já no Iraque já estavam nesse declínio. A saída do Afeganistão foi um passo claro, ou seja, foi um sinal claríssimo. Foi feito pelo Biden já, em que os americanos sabem que têm uma independência agrícola, uma independência energética, uma independência militar, ninguém os vai conquistar, não precisam de ninguém, basicamente, e têm uma população que está a crescer e saudável, de certa forma. E, portanto, o Trump, que é uma pessoa que não é propriamente grande fã de nenhum país estrangeiro, exceto de alguns amigos tipo o Putin e outras pessoas, eu Correto. acho que a probabilidade a probabilidade do abandono da Europa é muito grande e aí nós temos um problema muito, muito grande. E enquanto nós estamos distraídos a tentar fazer o Green Deal e a salvar o mundo das alterações climáticas, os Estados Unidos estão-se a isolar cada vez mais e se o Trump for para o poder, paradoxalmente, basicamente o sítio mais seguro do mundo será provavelmente os Estados Unidos. Com o resto do mundo, sinceramente, for abandonado pelo sistema militar americano, que de certa forma faz com que seja possível conduzir o comércio internacional. Os Estados Unidos abandonarem a sua tarefa de polícia dos mares e polícia, digamos, militar, tudo e mais alguma coisa, o comércio internacional não tem hipótese de sobreviver. E aí a Europa não tem hipótese de sobreviver economicamente porque nós não somos independentes em nada, não somos independentes em termos agrícolas, não somos independentes em termos energéticos e não somos independentes em termos militares, definitivamente. E, portanto, eu acho que é uma situação muitíssimo perigosa, em que a Europa se está a colocar, e a nossa falta de união, ou seja, esta união da Europa é muitíssimo imperfeita, existem muitas visões diferentes, a representatividade política em Bruxelas é muito baixa, portanto, as pessoas não se revêem na liderança europeia, para a qual não votaram, exceto para o Parlamento Europeu, mas o presidente, digamos, da Comissão Europeia e os próprios comissários europeus não são eleitos, o presidente do Conselho Europeu não é eleito, portanto, não há uma representatividade política. As guerras entre os países são muito maiores do que as guerras entre os Estados nos Estados Unidos, porque pelo menos há uma constituição forte com os checks and balances, e os americanos são capazes de dizer, you know what, we're fine, nós não precisamos de ninguém, e o resto, olha, façam o que quiserem, matem-se, Orientem-se. Exato. orientem-se. E nós temos um grande problema na Europa, porque a dependência é total, total, não só dos Estados Unidos, mas da segurança e do sistema americano. Porque não vai ser o sistema russo que nos vai salvar nem o sistema chinês. E eu acho que muitas vezes quando há, digamos, grandes críticas aos Estados Unidos, as pessoas esquecem que, em última análise, mesmo assim, mais vale viver dentro do sistema americano que dentro do sistema chinês, ou dentro do sistema russo, ou dentro do sistema do Hamas. E, portanto, quando há críticas aos nossos aliados, incluindo a Israel, que toda a gente e todos os países são alvos de serem criticados e de fazerem coisas más, nós também fizemos muitas e fazemos muitas erradas em Portugal e fizemos grandes atrocidades toda a nossa história, mas a verdade é que temos que saber, mesmo assim, quem é que são os mais amigos. E acho que aí perde-se muitas vezes a noção na Europa, de que lado é que devemos estar em última análise e de que lado é que nos convém mais, porque mais importante do que estar certo é sobreviver, basicamente. E eu acho que nós temos aqui uma questão de sobrevivência económica e eventualmente física da Europa. Se nós formos abandonados e se a NATO deixar de existir, quem é que vai salvar o território europeu e os europeus e o estilo de vida europeu? Não vai ser o Estado Social. E se o Estado americano não estiver cá, não sei. Não há ninguém para tomar conta disto, é verdade. Muito bem. Bom, fechamos aqui o ciclo macroeconómico e passamos para outro tema quente. O que não falta são temas quentes. Desta vez
vamos abordar aqui a questão do Web Summit, que também foi um problema agora com a demissão, mais uma demissão, estamos em época de demissões. Esta vez foi o CEO do Web Summit que se demitiu por um conjunto de tweets feitos sobre a intervenção militar, a guerra que existe neste momento na Palestina. Nuno Silva, o que é que podemos esperar do Web Summit este ano com todas estas movimentações? Olha, antes de mais queria fazer aqui um disclaimer. Queria dizer que a Web Summit realmente teve e ainda tem, acho eu, um papel muito importante no ecossistema das startups e do empreendedorismo e do investimento de capital de risco, mas realmente de ano para ano vai estar perdendo esse gás, não é? Está a perder esse fulgor. Não obstante dos unicórnios que foram ajudados pela Web Summit a se tornarem unicórnios e a encontrarem investidores, neste momento a Web Summit acho que perdeu gás. Acho que estou sem qualquer desprimor à Web Summit, até porque tenho boas relações com a Web Summit, mas acho que realmente o PEDI acho que usou ali de um oportunismo e para ser menino queridinho no Qatar, fez aquelas declarações. Não podemos esquecer que o Qatar foi, ainda há pouco tempo, tinha um embargo por ser um dos financiadores do terrorismo, não é? Que foi levantado há pouco tempo, foi há cerca de 2 anos ou 3. E ele quis fazer aquele discurso que foi feito lá no Qatar para ser um menino bonito lá para eles, porque vocês não sei se têm essa informação, o Web Summit vai ser feita em Doha, não é? No Qatar. E saiu-lhe muito a mal, saiu-lhe o tiro pela culatra, como também é do conhecimento público, a IBM, a Meta, a Google, Sequoia Capital, etc. Tiraram todas as suas representações ao evento, o que me leva a crer. Eu já em anos anteriores achava que realmente a Web Summit já estava a perder gás, então este ano a minha vontade de ir à Web Summit é quase zero. Se calhar, se vai ser dos anos que eu se calhar provavelmente não vou lá pôr os pés. E com muita pena, porque a Web Summit fez um trabalho incrível nestes últimos anos para o ecossistema. Muito bem, mas não achas que estamos a entrar também numa fase em que se calhar convinha, independentemente das opiniões públicas do PEDI, não é? Uma coisa é o PEDI, outra coisa é o evento em si, não é? Eu também tenho alguma dificuldade em achar que devemos misturar. Eu percebo que as marcas não se queiram associar e que de certa forma protejam-se, há muita pressão, obviamente, houve muita pressão nestes dias, mas por outro lado também esta cultura de cancelar facilmente as pessoas e os eventos associados, será que é o caminho? Será que é o caminho? Não acho que seja o caminho. Acho que tens toda a razão. Acho que as pessoas são livres de ter, num mundo que queremos que seja livre e democrático, não é? Acho que cada um tem direito à sua opinião. Mas sabemos que isso é um tema utópico, não é? É uma coisa que na verdade não acontece, porque estás realmente a tocar aqui em algumas sensibilidades e em algumas coisas que estão muito mal resolvidas de há muito tempo para cá. Claro, ele também tem que perceber, enquanto CEO de uma grande organização que é a Web Summit, com eventos em todo o mundo, também acho que é um bocadinho imprudente estar a fazer este tipo de Sim, declarações. 100% de acordo. Mas que ele tem direito a as fazer, tem sem dúvida. Nuno, Mas mas como CEO. a consequência está tirada. Ele demitiu-se, Yeah. quer dizer, não é? Eu acho que Mas tu eu criaste acho o que Web Summit e ele tiveste demitido. vendeu e sol. Eu acho que ele, numa maneira da Irlanda, já tinha vindo para cá e depois agora é para Doha e vendeu o sol. E é um bocado isso que saiu disso, né? E eu estou um bocado aí com o Stefan também. Temos que escolher os nossos amigos. E no fim, a Startup Nation é Israel, as empresas de capital são, né, judeus e americanos e tudo isso. E às vezes é melhor ele não ter trazido essa situação para o evento, que no fim também é Paddy, é o evento. Ele é que anda lá, faz o show, faz Mas tudo. isso é o erro de personificar, esse é o mal de quando a gente cria estes ídolos pedestais, não é? Porque depois o ídolo cai e o evento cai com ele. Stefan, qual é a tua visão sobre este cancelamento? Assim, eu conheço relativamente bem o Paddy. Tu entrevistaste o Paddy umas semanas antes, Sim, não foi, foi? eu por acaso entrevistei o Paddy umas semanas antes no post que pusemos no LinkedIn, eu disse especificamente o Paddy é uma pessoa com opiniões fortes e não tem medo de as partilhar. Passado 2 semanas. Nem sabias onde é que isso ia parar. Aconteceu o que aconteceu. O que acontece é que, número um, não é que ele não lhe tenha saído mal, ele disse o que pensava. O cancelamento ao qual ele foi sujeito é genuíno no sentido, e de certa forma merecido,
porque não é que ele não quisesse dizer aquilo. Agora, uma pessoa naquela posição, e eu acho que todos nós que falamos publicamente e uma pessoa com uma exposição como ele tem que ter hoje em dia um cuidado extremo na forma e no timing. E ele cometeu um erro Ao timing. que toda a gente devia aprender, quem fala, todos nós, que é, ele até podia ter dito aquilo passado umas semanas, mas a primeira coisa que tinha que dizer inequivocamente era uma condenação total dos Yeah. atos terroristas bárbaros que aconteceram contra Israel. E ele não disse isso, ele passou para o segundo capítulo. Portanto, ele, em vez de dizer assim, vamos lá condenar o Hamas, isto é inaceitável, e depois, passado umas semanas, dizer em paralelo com o secretário-geral das Nações Unidas, atenção a Israel, cuidado com os crimes de guerra, bom, aí as pessoas teriam dito, ok, tudo bem, há muitas pessoas a dizer isso, e talvez isto não tivesse acontecido. O problema foi que ele passou imediatamente para o episódio 2 sem passar pelo episódio 1, porque é isso que ele sente. Ou seja, é isso que ele sente e ele é desse quadrante, digamos, político, e ele culturalmente é assim e tem opiniões bastante vincadas e bastante conhecidas dentro do meio. Não é só com relação a Israel, é com relação, digamos, ao Ocidente e muitas outras coisas. Agora, o Eddie é um entrepreneur incrível, que fez um evento e criou uma marca incrível, que é uma marca muito importante para Portugal e que tem, na minha opinião, que estou bastante por dentro, benefícios claríssimos para o país, claríssimos, ou seja, o dinheiro que se investe, tudo isso, para mim, é óbvio que o retorno é gigante. E essa marca foi danificada neste momento. Um, Claro que a Web Summit, entretanto, já tem outro CEO, também é claro que o acionista principal da Web Summit continua a ser o Paddy, portanto, eu percebo que as marcas que se quiseram dissociar, digam, não é suficiente que ele tenha deixado de sair, deixar de ter CEO. E não é claro o que é que vai acontecer para o ano, se bem que a verdade é que vão estar 70 mil pessoas em Portugal na mesma, e a verdade é que a agenda que nós temos na próxima semana no Web Summit é absolutamente avassaladora em número de eventos, em número de reuniões, etc. Portanto, também não é que o Web Summit desapareceu porque muitas grandes empresas desistiram. E eu não estou a dizer que não deviam ter desistido e que não há um racional. Mas, por exemplo, para empresas nacionais, para fundos nacionais e para muitos outros, todo o mundo que vem na mesma, nós também não podemos deixar de apoiar o nosso ecossistema, desistindo de um evento que é absolutamente crucial para o ecossistema português. Portanto, eu também percebo que o governo, a Câmara, e os atores nacionais não possam nem devam desistir de um evento que, pronto, o CEO saiu, disse coisas erradas, ou pensou e disse coisas erradas, pediu desculpa. As desculpas, obviamente, não foram aceitas por imensos participantes de peso, mas a Web Summit não são só grandes empresas e grandes fundos, também são pequenas startups, etc. E, portanto, há um valor económico e de criação de valor para a sociedade que subsiste. Agora, o que é que vai acontecer para o ano é um bocadinho difícil de dizer. Vai depender realmente da performance da nova CEO. E eu acho que, para bem de Portugal, nós todos esperamos que corra bem, porque o que aconteceu, aconteceu e foi lamentável, mas agora temos que andar para a frente e tornar o evento um sucesso, e garantir que todos nós aprendemos esta lição. Tem que ter cuidado com o que se diz, tem que ter cuidado na forma e no timing que se diz, e temos que saber, voltando ao tema, temos que saber em última análise de que lado é que estamos da história. E quem é que são os que estão mais próximos de nós. E quem é que são os que nos querem cortar a cabeça e os que não nos querem cortar a cabeça, porque literalmente é disso que estamos a falar. E eu não tenho a menor dúvida quem é que me quer cortar a cabeça, a mim e a toda a gente parecida comigo. E, portanto, estou do lado dos que não me querem cortar a cabeça. Muito bem. Bom, Muito fechamos bom. aqui a primeira ronda sobre temas da atualidade, com uma análise também sobre o Web Summit. Saltamos para startups de inovação e tivemos aqui um recente colapso, já talvez anunciado há algum tempo, onde nesta história a única pessoa que saiu em grande foi o fundador. Tim Vieira, WeWork. Não é, eu trouxe o WeWork, mas era para mostrar que estamos com tantos riscos no mundo. Aqui vem mais um, nos Office Space, com agora mais Office Spaces que o WeWork vai pôr no mercado. Quando eu estive aqui a ler alguns skyscrapers que estão à venda em St. Louis,
um skyscraper que foi vendido por 205 milhões, agora em 2006, ok? Está agora à procura de um novo dono por 2,5 milhões, ok? E outro aqui em San Francisco, ok? Que foi vendido a 15 milhões, quando tinha sido vendido em 2018 por 64 milhões. Então vai haver office space a mais e já agora com o WeWork a vir, eu acho que pode ser mais uma onda de um risk que não estamos à espera de começar a ver um bit of a property crash no office space, porque já estávamos a sofrer um bocado, né, com dificuldades de pessoas, ou não dificuldades, as pessoas escolherem de trabalhar remote e estarem em casa, etc, etc, e agora vem uma data de coisas. Eu acho que os Estados Unidos é daqueles países que conseguem mandar um prédio abaixo, se construírem apartamentos, fazerem coisas rápidas e não levar muito, muito tempo, então aí está ok. E se calhar é um buy opportunity, porque se calhar também, né, esses WeWorks foram todos bonitos, foram bem feitos, arranjaram todos lindos lá dentro, o capital está todo lá e de um momento para o outro agora vão ter rendas de se calhar 40%, 50% do valor que tinham. Então, só estou a pensar que é mais um risco que está aí a vir e pode ser que isso transmita através pelo mundo, né? Mas aqui em Portugal até eram bons, não tínhamos coisas, podíamos fazer apartamentos, só que ia levar 6, 7 anos, 8 anos a ter a licença e Tinhas que meter os papéis na câmara e demorava muito tempo. Yeah. Mas era só uma coisa interessante que eu achei que era interessante, porque se vamos ver os números é mesmo incrível. É mesmo um supply and demand. Mas ótimo, atenção, tens toda a razão e o caso do WeWork é muito específico e o que tu dizes Estava bem. aqui só a dizer, LA agora, os office buildings are plummeting already. In LA right now, office buildings have lost 60 to 70% of their value. É Exato. incrível, né? Parece-me que isto Isso é gigante. incide muito também sobre cidades que tenham uma forte presença tecnológica, porque com a tendência do remote, nesses casos específicos, acaba por vagar imenso, não é? Noutras cidades, se calhar, o impacto não é tão grande, porque possam não ter tanto. Mas sim, há aqui uma desvalorização enorme deste mercado. O WeWork, que recebeu milhões e milhões e milhões e milhões, com um grande empreendedor, que na verdade o homem era uma máquina de vendas fantástica, conseguiu convencer a malta toda que tinha um software e que aquilo não era aluguer de espaços, era um software que fazia não sei o quê. Era E, na mais do verdade, que isso, era uma forma de tornar o mundo muito melhor e de salvar o Yeah. mundo, etc. Eu acho que é incrível no Adam Newman e na mulher foi que eles conseguiram realmente convencer uma quantidade de gente bastante inteligente que aquilo não Exato. era uma empresa de real estate, Exato, que exato. era Não era uma Regas. espécie de salvação do mundo. Ou Era. seja, quem Era um leu culto. o livro era um culto, quem leu o livro e quem viu a série até no Netflix, acho que era no Netflix, Era. eu acho que pessoas assim, minimamente com os pés na terra como eu, ficam banzadas como é que fundos de tanta qualidade foram naquela conversa. Mas há aqui também esta questão de que os americanos gostam de visionários. Mas não foram só os americanos, porque o fundo japonês SoftBank também lá enterrou bastante dinheiro. Um E ponto tal bilhões, não foi? Um ponto tal exatamente. bis. E Eu depois acho é que eles fizeram. foram todos atrás do dinheiro dele. Acho é que foi isso. Eu acho Pois, mas ele eu acho saiu que em o grande, Nuno não é? mandou um artigo, eu acho que em total foi investido lá 40 bi, né? Uma coisa Como é que é louca. possível? A avaliação chegou aos 40 Ou e tal 40 bi, uma bilhões, coisa crazy. e depois nunca foi. Enfim, o problema é que era Mas ele esta fez um ligação bi com os quase, ele fez visionários. 900 Ele milhões. é que fez um bi. Ou Ele é seja, que fez ele um quando bi. saiu, com aquilo tudo falido, portanto, com aquilo tudo falido já, porque, claro, ela agora está a falir, porque depois foi uma espécie de Dominó. snowball, Claro. de dominó, com a questão do remote working, com a pandemia, etc. As coisas acabaram por se estatelar de uma vez por todas. Mas ele, quando saiu, aquilo estava acabado, não é? Ou Já seja, estava a... e ele conseguiu sair com centenas de milhões, se não mesmo com um bi. E mais do que isso, ele já lançou uma outra empresa, que eu já não me lembro agora o que é que faz, mas acho que não fazia nada, e recebeu financiamento de grandes fundos de Silicon Valley de 200 ou 300 milhões só Foi. com base na nova ideia. O Nuno é que apresentou. Nuno era é o uma quê? coisa Primeiro de era outro créditos mundo, para não é? carbono, mas depois ele mudou aquilo para uma cena também de imobiliária, não era? Construção de casas, Yeah. com não sei o que. Era assim uma cena. Era. Ou seja, Olha, só ele é um aqui grande uma vendedor. correção, a série foi na Apple TV.
Na Apple ok. TV. Era da Apple TV, não da Netflix. Só uma correção para a malta lá em Ok. casa, estava a Pá, ver. mas aquele era um grande vendedor, era. E Uhum. continua a ser, que é o único gajo que ganhou dinheiro no WeWork, foi ele. O resto da malta perdeu o dinheiro Israelita, todo. ele por acaso é um israelita que foi para os Estados Unidos Ah, E com é? já disse nada, que não não é? vem ao E Web do zero. Summit este ano. Ele já disse que nem precisa do Web Summit para fundraising. Não Ele vem. não precisa, obviamente, não Não é? precisa. Não, Muito além disso, bem. sendo israelita, não viria, não é? Ah, Não, pois, bem, estou a brincar. O que faz tem todo o essa. sentido, aliás. Muito bem. Nuno, falar em mercados e investimentos, Nuno Silva, estamos ou não à beira de uma nova crise nos mercados financeiros? Bem, relativamente aos mercados financeiros, eu estou mesmo preocupado. Hoje é só Pá, boas notícias. não, a sério, eu fiz isso, eu dei este suspiro porque realmente esta série está mesmo um bocadinho dark. Isso Pá, foi um estou mesmo suspiro de muito oráculo. preocupado. Parecias um oráculo. Estou mesmo preocupado porque realmente eu não quero estar aqui armado em Michael Blurry, mas todos os indicadores indicam que nós vamos estar presentes aí a um crash e os ursos vão voltar aos mercados financeiros. Eu meio partilhei com vocês no nosso grupo do WhatsApp há uns tempos uma coisa que é um indicador fundamental, claro, que é o Warren Buffett a desinvestir no mercado financeiro, a vender bilhões em ações e a investir e a pôr esse dinheiro nos títulos de tesouro. Isto, para quem está dentro dos mercados financeiros, é claramente um indicador de que realmente os mercados vão contrair. Temos também aqui outro indivíduo, que é o Josh Hussman, que realmente foi um dos indivíduos também que previu em 2000 e 2008 as crises. Ele também está a dizer isso. Ele está a dizer que, só para ter aqui uma noção, isto é um artigo recente, saiu há menos de um mês, que diz que o mercado norte-americano vai ter uma correção, corre o risco de correção de mais de 60%. E ele até justifica porquê, porque ele diz que os mercados estão a atingir múltiplos que atingiram em alturas similares em 1929 e em 2000. Ele sustenta porque é que isso acontece, nomeadamente também para ajudar a festa com as taxas de juro da Fed e a nossa famosa Euribor em valores altíssimos, onde o dinheiro que realmente é taxado de outra forma e tem outro valor. E isto deixa-me assim um bocadinho alerta, porque normalmente os mercados financeiros antecipam o mercado real, não é? E se nós já estamos, desculpem o vernáculo, na merda, então preparem-se para apertar o cinto, porque isto vai começar a doer e quando chegar a economia real vai ser complicado. Deus queira que eu esteja enganado. Mas queria trazer isto para o podcast só também para as pessoas que têm algumas posições, não digo até os grandes investidores, porque esses realmente estão, pronto, penso eu que a maioria deles estão bem assessorados, mas aquelas pessoas que estão realmente a pôr tudo nos mercados agora tenham alguma cautela. Isto atenção que não serve, não é Estás aconselhamento a lançar o financeiro, pânico. Estás a lançar o pânico. É. não é aconselhamento Mas, financeiro. se- Ainda bem que o nosso podcast também não é, não é mainstream hoje em dia, mas realmente espero que esteja enganado, mas prevejo aqui o futuro, um futuro num horizonte de 6 meses a um ano, que isto vai efetivamente haver aqui um crashzinho. Stephanie e Tim, vocês que são investidores, digam-me uma coisa: esta alteração da taxa de juros, estas T-bills nos Estados Unidos a darem estes 5%, 6%, está a retirar dinheiro do mercado de capital de risco? Fundos ou LPs que eventualmente investiriam em capital de risco à procura destes múltiplos, sentem que neste momento não precisam de ir para este setor e vão à procura destas outras soluções mais tradicionais, mais seguras para pôr o seu dinheiro, esvaziando aqui o mercado de capital de risco? É assim, depende do tipo de investidores, porque os investidores institucionais que têm alocações, digamos, a estas classes de ativos mais alternativas, aliás, que são, ou seja, classes de ativos alternativas que são private equity, venture capital, hedge funds, os institucionais têm sempre programas de investimento constantes, portanto, os institucionais sofisticados sabem que não é boa ideia fazer o que se chama timing the market, que é entro quando é bom, saio quando vai ficar mal, porque isso não é possível, não é? Portanto, as instituições, toda a gente se engana nisso. E, portanto, têm programas constantes e têm alocações que às vezes correm bem, outras vezes correm mal, mas que são ao longo da década Consistentes, certo? consistentes. Portanto, ninguém está a tentar, digamos, reduzir, aumentar e por fora, apesar que há movimento e há mais cautela em novos investimentos.
Agora, onde se sente realmente uma retração muito grande é nos pequenos investidores, digamos, nos individuais, nas pessoas ricas ou nas famílias, ou, etc. E sim, obviamente as pessoas têm muito mais cautela e se tiverem uma taxa de juros maior, digamos, nas obrigações, têm tendência a procurar produtos de menor risco, porque sentem que é mais seguro. Isso é perfeitamente compreensível. Portanto, sim, em geral, há menos dinheiro no mercado de alternativos, obviamente, e há uma grande expectativa. Nós temos vindo a conseguir, o mundo tem vindo a conseguir evitar uma recessão quase milagrosamente, não é? Porque isto são umas atrás das outras. Foi o Covid, depois é a guerra na Ucrânia, agora é a guerra contra o Hamas. É um desastre, não é? São umas atrás das outras. Mas a verdade é que isto vai tudo depender muito da performance da economia americana e se os Estados Unidos entrarem em recessão ou se houver um crash gigante que espolete uma recessão, aí o resto do mundo vai sofrer seguramente. Se eles conseguirem evitar isso, enfim, se a criação de emprego continuar forte, se a inflação continuar a baixar e, portanto, o ciclo de taxas de juros se inverter e por aí Yeah. fora, talvez escapemos todos. Precisamos do Veremos. Trump. Precisamos do Trump para pôr as empresas a crescer outra vez, mercados a É para crescer, baixar os impostos. menos impostos, tudo isso. Mas é o que o Stefan disse, para quem precisa de safe havens, vai pôr dinheiro em safe havens, em portos seguros, Claro. ok? Vai para lá. E para aqueles que tinham dinheiro para pôr em Bitcoin e em outras coisas, agora precisam desse dinheiro para sobreviver, porque Claro. o preço do inflation e o custo de vida, Comeu esse. os salários estão a desaparecer. Então é isso. É Let's verdade. money. Ok. Bom, chega de notícias tristes, chega de cenários dantescos, porque o Stefan traz-nos aqui uma fusão recente de uma startup portuguesa e brasileira. É Stefan, verdade, foi a nossa Zen Club, que é uma empresa liderada por dois portugueses que escolheram o mercado brasileiro para lançar serviços, digamos, de mental wellness associados a grandes empresas. Portanto, é uma empresa que, em parceria com grandes clientes, grandes empresas, fornece esses serviços aos empregados de aconselhamento psicológico, de suporte mental e psicológico aos empregados dessas empresas. E foi agora feita uma fusão entre esta nossa empresa com uma empresa maior, que é a Conexa, que faz esse mesmo tipo de serviços, mas não na área psicológica, mas na área de outros serviços de saúde. E isto criou o maior serviço online de cuidados médicos da América Latina. E essa empresa é detida em parte pela Goldman Sachs, General Atlantic e outros vários fundos de renome mundiais e também brasileiros, e a nossa é nossa e de vários fundos brasileiros muito grandes. E, portanto, são boas notícias, ou seja, nós costumamos dizer em Portugal que tudo o que acontece de português no Brasil corre mal, mas não é totalmente assim, pelo menos até agora não está a correr mal, e é bom ver que há uma empresa portuguesa que se transformou num campeão da América Latina por via de uma fusão. É uma outra coisa que as empresas portuguesas fazem pouco. As empresas portuguesas têm tendência a manterem-se independentes para sempre, porque têm medo de perder o controle. Ora, este grupo de empreendedores, estes dois empreendedores, preferem ser donos mais pequenos de uma coisa maior do que serem donos maiores de uma coisa mais pequena. E isso é um movimento inteligente, porque a escala é que permite realmente ganhar dinheiro, a escala é que permite dar saltos. E, portanto, esta nova geração de empresários portugueses, que têm potencial de serem unicórnios, está a ver as coisas bem, temos bons exemplos e isso dá-me esperança que realmente esta nova geração de portugueses, seja em Portugal, seja fora de Portugal, neste no caso deles, a empresa é portuguesa, mas na realidade a nova empresa já não é portuguesa, a conjugação das duas empresas não está associada em Portugal, vê o mundo de outra forma e temos outra ambição e está a ser criado valor para acionistas portugueses, para empregados portugueses e para fundadores portugueses. É uma forma diferente de ver o mundo, mais moderna e mais normal, sem os medos, digamos, da velha guarda. fantástico, parabéns à Zen Club por ter feito esta fusão, que corra muito bem Boa. e que domine. A gente precisava era de mais Zen Clubs, não é? A gente precisa de muitos casos deste sucesso. Muitos O, casos, o claro. Brasil é continental, Isso. não é? Quer dizer, não é brincadeira Success. nenhuma. Breed success, é verdade. Yes. Muito bem. Boa. Bom, vamos fechar aqui com
com a última ronda, vamos passar às nossas sugestões culturais. Começamos com o Nuno Silva. Nuno Silva, força. Eu vos trago aqui um livro que é do James Clear, um livro que foi lançado em 2019. Não é um mega livro, não é um grande livro, mas acho que é um livro que justifica-se a apresentar aqui no podcast. Tem a nota mínima para estar aqui no nosso podcast. Li-o há pouquíssimos dias. Basicamente, o que é isto dos hábitos atómicos? O James Clear tem uma história engraçada porque ele só para resumir, ele teve ali alguns problemas enquanto era jovem, que ele teve ali um acidente em que levou com um taco de beisebol e foi parar ao hospital e teve quase para ficar inválido a vida inteira, e então ele começou a adotar. Ele percebeu que não queria ficar naquela situação e percebeu que tinha que arranjar uma estratégia para dar a volta àquela situação e para obter alguns resultados. Então ele foi criando alguns pequenos hábitos para criar umas mudanças significativas. Por exemplo, ele contou uma altura que ele estava que queria perder peso, e ele, por exemplo, sempre que ele tinha a ver por exemplo, ia ver uma série da Netflix, ele tinha que percorrer X quilómetros, e só percorrendo esses quilómetros é que permitia que ele conseguisse ver essa série. E basicamente o livro, depois, ao longo do tempo, ele passa a ideia interessante, que realmente é nós, com pequenos hábitos do dia a dia, se queremos comer melhor, podemos, se calhar, começar a comer um batido de manhã, mas se não fizermos ou seja, se nós comermos os elefantes às fatias, se calhar ao longo do tempo depois conseguimos ter resultados muito interessantes. Torna-se um bocado repetitivo ali para o meio, depois é ali um bocadinho embrulhar para fazer páginas, mas no fundo a ideia é gira ali. A primeira metade do livro acho que passa uma ideia muito interessante, que é todas as pessoas que quiserem fazer mudanças começarem assim a comer o elefante às fatias, pequeno, passo a passo, 1 a 1%, até conseguirem. Por isso deixo aqui a minha sugestão, quem quiser ler já sabe. Muito bem. Vamos saltar aqui para Stefan Moraes. Stefan. Sim, o livro que eu trago este mês chama-se The Speed of Trust, de Stephen Covey. É um livro muito interessante, que no fundo diz que todas as relações humanas se baseiam em confiança. E as coisas, quando correm mal, é por falta de confiança entre as partes. Se as pessoas não se entendem numa discussão, é porque não confiam no que a outra está a dizer, não acreditam. Quando há negociações, quando há confiança, as coisas correm bem. Quando não há confiança, as negociações são muito mais duras. Que no mercado de trabalho e numa empresa, se as pessoas, se digamos os CEOs não falarem com clareza, precisão, transparência, os empregados ou os colaboradores não vão confiar e, portanto, vão trabalhar menos, vão se esforçar menos e por aí fora. E é um livro que dá uma série de dicas como mudar para a pessoa se tornar uma pessoa mais confiável. Isto tudo parece common sense, no sentido que é óbvio, mas a verdade é que a maior parte das pessoas, muita gente não inspira confiança, não é? Seja porque não falam de uma maneira direta, seja porque não dizem a verdade, e as pessoas sentem que as pessoas não estão a dizer a verdade e que não estão a ser diretas e que estão a mentir, ou que estão a escamotear a verdade. Voltamos à parte da queda do governo, obviamente, e portanto, The Speed of Trust é um livro muito interessante. Ao fim e ao cabo, se nós não inspirarmos confiança nas outras pessoas, não vamos ter a oportunidade de fazer nada com essas pessoas, seja no nosso casamento, seja nas relações de negócio e até de amizade. Alright, está feita a apresentação de Speed of Trust. E para finalizar, não menos importante... Vou mudar. É? Boa. Yeah, porque já que todos puseram livros, parece que eu não leio. Então, ok. Eu vou pôr este livro aqui, que é O CEO da Minha Vida, ok? 52 lições para ser tudo o que deseja. Carlos Paes Correia, ok? É o CEO da Affinity, tem uma história fixe, é o segundo livro dele. E basicamente tudo o que vocês tiveram a dizer também está no livro dele, em 52 lições, que é fixe, é uma por semana, uma pessoa não precisa de ficar. E está na FNAC à venda e também online. E é verdade, temos que ser o CEO das nossas vidas, temos que ser self-leadership. Eu acho que... e tem o prefácio aí de uma malta fixe. Tem o prefácio do... prefácio do Tim Vieira. O presidente aí, para vocês verem. Então, it's really great, porque Muito precisamos bom. mesmo mais. Eu gostava que todos
10 milhões de portugueses lessem e eram CEOs da vida deles para saberem como tornar tudo melhor. Ok? O António Costa agora tem tempo para ler aqui o... Muito A bom. escrever memoirs. Imagina, that's going to be a top seller. Por acaso, olha, gostava de ler um livro da A ver? experiência dele destes 8 anos a Há de governar. acontecer, há de vir a Deve ser ser escrito. brutal. Deve ser brutal, Claro. deve ser. Sim, senhor. E ele não vai ter que comprar os próprios. Eu acho que vai vender. Pois, não, ele vai conseguir vender, não precisa que ninguém compre os livros dele. Muito bem, pessoal, concluímos mais um episódio dos fundadores do podcast A Cena Azul com o Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem, um abraço. Um abraço. Podcast A Cena Azul. Alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais, so that